Galera, segura essa bomba porque o Cruzeiro tá vindo com tudo. A contratação do Gabigol pelo time celeste é daquelas notícias que fazem qualquer torcedor sair pulando de alegria. Imagina só o impacto que esse cara pode ter dentro de campo. O Gabigol é um jogador que dispensa apresentações. Decisivo, talentoso e com um faro de gol absurdo. Mas será que ele vai conseguir repetir o sucesso no Cruzeiro? Fica ligado no Bora Pra Resenha, porque aqui o papo é de torcedor para torcedor, sempre na descontração e sem enrolação. Posso aqui, que ontem movimentou Belo Horizonte, assim, movimentou BH, Duplo bíceps! Duplo bíceps! Ontem movimentou o Brasil. Cara do Luiz. Coloca pra mim aqui, Fabinho, coloca na tela, Fabinho, coloca o homem aqui na tela, Fabinho. Isso movimentou o Brasil, por favor, Fabinho, coloca aqui. Não, credo? Lá ele. Conversa ruim, velho. O Fabinho falou, calma que eu vou botar. O Fabinho, mano, a gente tá aqui, ele, calma que eu vou botar. Me ajuda, Fabinho, porra, conversa ruim, uma hora grita, dessa. Coloca ele, o outro grita, calma que eu vou botar. Aí, lá ele. Bom, ontem após a vitória do Flamengo. Não, a gente quer ver, tem que aparecer aqui. A vitória, né, 2-1 aí ontem. Quando foi perguntado, o Gabigol abriu uma caixa de ferramentas e saiu distribuindo. Sobrou pra todo mundo, tá? Marretada pra tudo quanto é lado. Ontem foi o último jogo dele pelo Flamengo. Porque... Não, ontem sobrou pro Tite. Ontem diretoria, sobrou. presidente. Aí. Vamos lá. Aí, ó. Ontem sobrou pra todo mundo. Sobrou pro Tite, pro Brás. Eu não tô nem aí. Por mim, pode xingar todo mundo. Ele só não pode xingar quando ele estiver aqui. É o seguinte, gente. O Gabigol, ontem, após a partida, falou que foi o último jogo dele, né? Quer dizer, o último título né, disputado pelo Flamengo. Provavelmente foi a última partida também. Não sei nem se ele entra mais no Ninho no Urubu hoje. Distribuiu pra todo mundo. Distribuiu pra tudo quanto é lado, por rapé. O fato é o seguinte. O Cruzeiro tem negociação com o Gabigol. Isso. Né? Já deve ter acertado, já deve estar bem adiantada a questão salarial de Gabigol, né? Tempo de contrato, também acredito que já está acertado. Eu acho que falta o quê? O chamegão, né? Assinou e tal. Eu acho também prudente, louvável neste momento, se ele não falar porra nenhuma, contratou, entendeu? Porque pode virar, ó. Você pega, aí vai começar, tá ganhando 5 milhões, 15 milhões, 2 milhões, 80 milhões. A gente tem aí os números para falar. Não, mas tá bom, mas para agora, que seja só especulação. Chegar, porque chega lá, os caras estão indo para a final de Sula, velho. O foco do Cruzeiro, eu acho que agora, tem que ser a Sul-Americana. Concordo plenamente. Total, entendeu? Total. Final, ó, os caras estão lá, quem vai... Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. O Gabigol não vai estar nesse jogo, ele não pode, uma pena. Ele tá nessa disputa de Sul-Americana, entendeu? Então o foco agora é Sula. But, eu acho assim, 90% do Gabigol já tá lá dentro, só falta vestir a camisa, assinar, entendeu? Vamos então primeiro para a informação e depois para a opinião. Informação então. De fato, o Cruzeiro está muito bem adiantado no acerto com o Gabriel Barbosa. A gente já sabe, a gente pode fazer aqui uma pequena cronologia dos fatos, né? O Cruzeiro procurou o Gabigol logo que a gestão mudou, que o Pedrinho assumiu ali final de março, né? Começo de abril, alguma coisa assim, e ele foi procurado, o Gabigol foi procurado. Naquela época o Cruzeiro tinha interesse de tê-lo na janela do meio do ano, só que o Flamengo ia querer alguma compensação financeira, não compensaria, e as conversas pararam por ali. Depois disso, as conversas foram retomadas agora, mais para o final do ano. O Cruzeiro sempre mostrou disposto a atender aos pedidos do Gabriel, que eram tempo de contrato, ou seja, 4 anos, né, pelo menos de tempo de contrato, e um salário compatível com o patamar que ele é em relação ao futebol brasileiro, né? A gente não gosta, aqui no Deus Me Livre, é uma particularidade nossa, de trabalhar com valores de salário de atleta, porque isso é muito pessoal. Mas o caso Gabigol, eu acho que dá para a gente poder abrir uma exceção, porque é uma contratação excepcional também, caso ela se confirme. O que está sendo negociado é um salário de 2 milhões, só que como o Gabriel chega sem o Cruzeiro ter que pagar ao Flamengo, né, ele chega de graça, como passe livre, o Cruzeiro vai pagar uma multa. Essa multa seria de 40 milhões, ou seja, o Cruzeiro vai pagar essa multa de forma parcelada, essa luva, né, no caso, de forma parcelada,
mensalmente. Logo, o Gabriel vai receber do Cruzeiro por mês cerca de 3 milhões. Isso coloca como, hoje, o segundo jogador mais bem pago do futebol brasileiro, porque em primeiro lugar ainda é o Depay, que pode chegar até a 4 milhões. Ele é o Dudu somado, não ganha, ele no Palmeiras também não? Com esse novo contrato, o Gabigol passa a ser o segundo. Caso ele assine de fato com o Cruzeiro, ele passa a ser o segundo jogador mais bem pago do Brasil, perdendo apenas para o Depay, que pode chegar até a 4 milhões do Depay com alguns bônus, algumas coisas Cara, aí. a gente precisa, Popó, sabe o que a gente precisa olhar? Um negócio que a gente está esquecendo, meu amigo Boni lembrou a gente aqui, essa questão do doping, velho. A gente precisa... Pois é, aí são coisas importantes, né? A questão, ele teve o primeiro julgamento suspenso, né, por uma série de fatores lá, ainda vai ter um novo julgamento. Eu acho que o Cruzeiro, se de fato assinar, vai se resguardar disso, né? Deve colocar alguma cláusula contratual se resguardando disso, a gente espera isso. É um jogador que chega para, de fato, ser uma contratação em termos de grandeza muito importante. Muito impactante, impactante, exatamente a palavra que eu queria usar, inclusive. É uma contratação impactante. E ele chega para ser alguém que veio como confiança do dono da SAF. É alguém que o Pedrinho sempre quis e está vindo por ele. Não foi um scout que leu, não é ninguém que está fazendo algum planejamento. Não, vamos encaixar o Gabigol. Não. Ele quer, ele vai pagar aquilo. E ele aceitou os termos postos pelo próprio Gabriel, que é o que o Gabriel queria, inclusive, com o Flamengo, né? Os mesmos termos ali, se eu não me engano, é isso mesmo, 4 anos de contrato e o salário na casa dos 2 milhões, mais 1 milhão de luva, que chega aos 3 milhões por mês. Essas são as informações que a gente tem. O Cruzeiro não vai se adiantar e anunciar. Eu acho, inclusive, que está certíssimo. Inclusive, Alexandre Matos, parabéns por não confirmar, por sair fora. O Cruzeiro tem que estar focado em Sul-Americana. Não é hora de trazer isso para dentro do vestiário, para dentro do grupo, para falar de salário, para falar dessas coisas. Negue, faça o seu papel de fato. Eu acho que isso é um acerto seu, se você mantiver essa postura de negar e de não trazer isso à tona agora. O Cruzeiro tem que estar focado em ganhar um título internacional depois de 27 anos. Eu acho que nada é mais importante que isso nesse momento. E agora a minha opinião. Eu acho que assim, ele traz com ele uma coisa muito importante, que é a questão da idolatria. Eu acho que assim, quando ontem, e assim, diversas crianças, não só o meu filho, mas outras crianças que eu conheço, quando souberam que o Gabriel ia jogar no Cruzeiro, ficaram ensandecidas. Fizeram lá o bracinho e ficaram felizes e tal, porque existe uma mídia muito grande em cima dele, e ele é aquilo que se espera de um jogador que é conhecido por fazer gol em finais, que já ganhou muito título, que é muito grande no futebol brasileiro. Então, assim, de fato, ele traz isso com ele. Me preocupa muito o desempenho dele, porque as últimas 2 temporadas não são boas. Em relação ao que a gente espera dele, não são boas. E, em contrapartida, é um jogador de 28 anos. Ou seja, tem muita bola para jogar, tem muito futebol para mostrar. E se ele chegar entendendo que ele chega num lugar que vai ter muita cobrança, ele sabe que vai ter cobrança, ele jogava no Flamengo, mas ele vai ter uma cobrança proporcional ao que ele tinha lá. E que é uma torcida extremamente chata, que vai cobrar dele muito, porque cobra do Matheus Pereira, a torcida do Cruzeiro cobra, num time em que o Matheus Pereira sobra, a torcida cobra do Matheus Pereira, com razão, tem que cobrar. Então assim, ele chega para essa cobrança, ele tem tudo para dar certo. O meu medo é que o pacote Gabigol traz muito extracampo. É isso, assim... O pacote Gabigol, para mim, traz muito extracampo. A gente sabe que é um cara que está recheado de polêmica, ele é midiático, ele vai em podcast, fala besteira lá, aí ele vai e passa em tal lugar, aí ele vai e aparece em tal lugar e tal. Ele sempre foi esse cara. Então o Cruzeiro tem que saber que está contratando um pacote completo. Não tem como deixar isso para lá. Não, mas eu acho que essa parte... Não tem como. O negócio é o seguinte, a parte do Gabigol ser polêmico, cara, sinceramente, essa questão, sério, cara, o que o jogador faz ou deixa de fazer, velho. Pra turma, a imprensa de hoje vai ser um prato feito, né, velho? Porque ama essa coisa, né? Eu não ligo mesmo, cara. Gente, mas eu acho que existia o risco de desrespeito à instituição. Não, mas aqui... Não é o que ele faz fora de campo, não. Tá. Respeitar a instituição é gol. Gol, ele bem em campo. É claro que se ele tá debaixo de uma mesa num bingo na pandemia, não existe, né? Não existe. São coisas absurdas que isso aconteceu, né? Numa festa, né? Que ele escondeu. Mas assim, cara, o Cruzeiro, eu acho que a contratação do Gabigol, vamos já quase, né? 90 e poucos %, é uma mudança bizarra de patamar. Não, isso eu concordo. Do clube. Isso eu concordo. Né? É uma mudança, assim, gigantesca. E vocês podem até achar que é zoeira, que eu acabei de falar, mas ontem teve uma final de Copa do Brasil
E ao término dessa final de Copa do Brasil, o assunto era Gabigol no Cruzeiro. Perguntaram para o Marcos Braz, perguntaram para os atletas. Aí, o Gabigol está saindo. Aí, você sabia que ele está indo para o Cruzeiro? Aí tem aquele, o Wesley, como é que é o nome do lateral? Wesley. Fazer assim, é mesmo? Então, assim, eu acho que é importante para a instituição, até pelo resgate. Concordo com você, é um pacote recheado. Não só de coisas boas, como de algumas coisas complicadas. Mas tudo vai passar pela conversa. Você tem o Cássio, que é um puta de um cara experiente no grupo. Mas assim, gente, eu acho que isso passa mais do que isso, porque ele teve esses caras ao lado dele no Flamengo também. Isso é muito de como é o Gabigol, como é a pessoa. Sim. Realmente, assim, vamos lá. Só para deixar claro, a pessoa, num cenário em que o Gabigol está no Cruzeiro, você vai ver o Gabigol num podcast, conversando lá, desses podcasts grandes que tem aí no YouTube, e ele eventualmente vai falar que ele é um jogador que eles consideram a cara do Corinthians, e que o sonho dele é jogar no Corinthians, como ele já fez. Então, entendeu? Então, aí, isso não pode. Exatamente. Aí não pode chegar e falar, que absurdo, é o cara e tal. Gente, vocês estão contratando sabendo quem é esse cara. Não é porque o Cruzeiro está contratando que eu vou mudar a minha opinião. Eu falei antes da final contra do Atlético Flamengo, eu falei, pra mim é um baita jogador. Eu acho o jogador mais decisivo que você tem no Brasil nos últimos anos. Foi ele. E assim, isso não sou eu que tô falando, são os números dele que mostram. O cara tem, acho que agora com o jogo de ontem, 16 jogos finais pelo Flamengo. 17 ele tem gols. 15, 16 gols. É um negócio assim, cara. É o cara que faz, o cara que virou uma Libertadores pro Flamengo em 5 minutos. Então, ele te entrega isso. De novo, o torcedor, aí o que o Popó falou, eu vou muito nessa também. Quando você contrata um jogador igual o Gabigol, você tem que estar preparado porque ele vai te entregar dentro de campo, que são gols e tudo mais, mas o que ele vai te entregar fora, cara, você tá sabendo que ele vai fazer isso. Sim. Ele tá sabendo que ele vai fazer isso. O Sorin Galo Doido, ele é brother lá do Twitter, ele é atleticano, o pai dele batizou de Sorin, pai cruzeirense, ele cometeu o crime, o Sorin. Gente tá passando plano para as fases do Gabriel Barbosa. O Cruzeiro estava caindo, o Thiago Neves curtindo a tardezinha. Eu não vou nem comentar. Eu tô tentando associar as duas coisas. Tem coisa nada a ver com a outra, né? Então, assim, Ô, Sorin, não, assim, só para falar, o Gabigol, ele era reserva do Pedro nos últimos anos, tá? Mas eu tô falando de números de finais que ele disputou pelo Flamengo, viu? Isso aí não é que ele vinha sendo reserva. Se você pegar as finais que ele disputou pelo Flamengo, quantos finais e quantos gols... Ele jogou e fez gol. Ele tem muitos gols em finais, cara. É um número... A gente sabe que nas duas últimas temporadas... ele era reserva do Pedro. Sobre o John Arias, o pessoal tá perguntando, é o seguinte, o Cruzeiro continua querendo trazer o jogador. É isso. Né? O Cruzeiro continua aí na luta para contar com ele. O que o Cruzeiro leva de vantagem lá do Galatasaray, que é um clube milionário? Acreditem, dinheiro. O Galatasaray parece que quer parcelar para o Fluminense, né? E o Cruzeiro chegou aí, desenrolou a anaconda e falou, deixa com nós paga, né? O homem tem dinheiro, Pedrinho. Mas aqui, o interesse do Arias não é estar, né? Assim, o interesse do Arias é ganhar dinheiro, Luiz. Sabe, assim, se vai ser na Europa, se vai ser no Brasil, cara, sabe? E parece que o jogador já dá uma balangadinha com a proposta, entendeu? Parece que já deu assim, já deu uma clareada, tava tudo muito nublado, de repente começou a aparecer umas luzes de sol e tal, e tá começando a clarear. O Cruzeiro está em cima, tentando... Só pra galera entender uma coisa, o Galatasaray é hoje um dos clubes mais ricos da Europa. Da Europa, tá? É um time que achou uma mina de dinheiro aí e tá surfando. Pagar parcelado ou à vista não seria um problema para o Galatasaray. Eles fizeram a proposta dos 12 milhões de euros de forma parcelada. E o Cruzeiro falou que nessas condições ele entra no negócio à vista e cobre, né, dá o mesmo valor, mas pagando à vista. E isso interessa ao Fluminense, né? Porque receber à vista é muito melhor do que parcelado, e aí passa da parte do interesse do jogador. O que o Arias quer? Jogar de fato na Europa? Ou ele aceita vir para o Cruzeiro e ser treinado pelo Diniz novamente? E tem o fator Diniz. Exatamente. Né, então, assim, vai passar para mim exclusivamente pela decisão do Arias do que ele quer, porque eu acho que os valores vão se igualar. Agora, só para a galera entender o que é o Galatasaray fez uma proposta recentemente, eu estou tentando achar o nome do jogador que fugiu aqui agora, eu estava com isso para trazer aqui para falar, esqueci. O Galatasaray fez uma proposta para um jogador, para um ponta também, que joga mais ou menos a posição do Arias, de 70 milhões de euros. Eles estão com dinheiro, sabe? Não é um clube que vai se preocupar. Se eles quiserem mesmo o Arias, eles vão ter o Arias. Se eles quiserem mesmo, se eles fizerem muita questão, eles vão ter. Então, assim, é uma negociação que é possível, está dentro das condições do Cruzeiro, mas neste momento.
Pode ser que daqui a pouco o Galatasaray chute a porta e fala, quer saber, vocês querem, eu pago 30. Isso pode acontecer. Aí fica complexo a negociação. Mas lembrando, o Cruzeiro segue tentando a contratação de Arias, tá? Isso é um fato. O Cruzeiro segue tentando, mas novamente, clube focado na final da Sula, né? Mas nós também não vamos deixar de noticiar aqui as coisas que a gente consegue buscar de informação. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.